Bem-vindo a mais um culto da Igreja Quadrangular. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Hoje, domingo, um dia muito especial, nós estamos finalizando 21 dias de jejum e oração. É dia de vitória, jejum da vitória. E eu tenho hoje uma palavra poderosa para compartilhar com você, uma palavra que vai abençoar muito a sua vida, o seu ministério e a sua família. Eu queria dar início ao nosso culto fazendo aqui a leitura de um provérbio, sabedoria de Salomão. Provérbios 15, versículo 32. A palavra de Deus diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Toda pessoa que deseja uma vida de honra, de sucesso, uma vida de realizações, ela precisa ter humildade. Provérbios de Salomão diz que a humildade chega primeiro do que a honra, vai na frente da honra. Toda pessoa que você perceber humildade na vida dela, saiba que logo atrás está chegando a honra dessa pessoa. Mas ao contrário também, toda pessoa soberba, logo atrás está vindo a ruína, a desonra e a derrota. Eu aprendi na minha vida que quando você é humilde, quando você tem um coração simples e puro, você vai ser exaltado e honrado por Deus. Mas quando você é soberbo, pode ter certeza, vai vir desonra, vai vir ruína e vai vir destruição. Que você tenha um coração pronto para aprender, que aceita a correção, a repreensão e a sabedoria de Deus na sua vida. E que acima de tudo, você tenha muita humildade para ouvir a voz de Deus, entender e obedecer para ser vitorioso em tudo que você fizer. Vamos adorar a esse Deus tão grande e tão maravilhoso. Eu te convido para o momento do louvor. Paz seja convosco, meus irmãos. Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia! Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Te fizeram caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o
amor não falha, Jesus. Fazes tudo, pere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Sempre teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Aleluia, Jesus. Nós não sabemos viver em outro lugar, Senhor, a não ser na Tua presença. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente, que a Tua presença possa aumentar, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Santo, Santo, declare: Santo, Santo, Kadosh, 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 Kadosh. Adore a Ele. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Amados, que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero trazer ao seu coração uma palavra muito poderosa. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, eu quero ler aqui a palavra de Deus e nós vamos aprender muitas lições hoje sobre o momento em que temos um encontro com a presença de Deus. Sabemos aqui no capítulo 6 que Isaías, ele teve um encontro com a presença. E olha o que a presença de Deus fez na vida de Isaías. Capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu aspecto, a sua presença, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, preste atenção agora no versículo 5, então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Olha o que Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz,
e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Olha que interessante no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Olha o que Deus disse para Isaías: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Olha, o Espírito Santo de Deus ministrou muito forte ao meu coração essa palavra, e eu quero compartilhar com você. O que é que acontece quando uma pessoa tem uma real experiência com a presença de Deus? O que é que acontece na vida de um homem, de uma mulher, quando este ou esta tem um encontro com a presença de Deus? Quando a presença de Deus se revela a essa pessoa. O primeiro ponto que eu quero frisar, mencionar e destacar aqui nesse texto é a autopercepção de Isaías. Quando ele vê a presença, quando ele tem um encontro com a presença de Deus, ele automaticamente, na mesma hora, ele percebe quem ele é. Veja que quando os olhos veem a glória de Deus, a presença, aquela fumaça que enchia toda a casa, todo o templo, quando ele percebe que a presença de Deus está naquele lugar, as portas, os umbrais estão tremendo. O que é que Isaías diz? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. A autopercepção de Isaías mediante a presença de Deus. Toda pessoa que teve ou tem um encontro real com a presença, ela percebe o quão falha ela é. Eu não conheço nenhuma pessoa que teve um encontro com a presença de Deus e se acha perfeito. Uma pessoa que viu a glória de Deus, que teve uma experiência com a presença, e essa pessoa se acha melhor do que as outras pessoas. Interessante, Jesus contou a história de dois homens que foram ao templo orar. O primeiro chegou no templo orando mais ou menos assim: Senhor Deus, eu quero te agradecer porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou pecador como todo mundo. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu oro. Eu não sou igual a essas outras pessoas. Mas o outro homem que foi orar, de longe ele nem sequer ousava levantar os seus olhos aos céus, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus diz que esse homem que se viu, que se reconheceu como pecador, este foi embora perdoado e justificado por Deus. Sabe por quê? Porque toda pessoa que tem uma experiência real com a presença de Deus, ela não se vê perfeita, ela não se vê melhor do que as outras. Pelo contrário, ela percebe o quão pecadora ela é, ela percebe o quão falha ela é. Lembra quando Jesus entrou no barco de Pedro e ele mandou Pedro jogar a rede do lado direito? Pedro havia tentado pescar a noite toda, não pegou nada. Mas com uma palavra, uma direção de Jesus, ele joga a rede e a rede volta muito cheia. Quando ele percebe que Jesus, a presença, o próprio Deus estava no barco dele, Pedro diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Toda pessoa que tem um contato, uma experiência real com a presença de Deus, ela se vê pecadora, ela se vê falha, ela vê os seus próprios erros, ela vê as suas próprias impurezas. Lembra daquele homem centurião romano que disse para o Senhor:
Senhor, eu estou com o meu servo muito enfermo, ele está de cama, paralítico lá na minha casa. Jesus disse assim: eu vou na sua casa para curá-lo. O que aquele homem disse para Jesus? Não, o Senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Jesus disse: eu andei toda a terra de Israel e não vi a fé igual a desse homem. Sabe o que eu quero dizer para você? Que toda pessoa que tem uma experiência real com a presença de Deus, ela não se vê melhor do que as outras, ela não se vê perfeita, ela não se acha, não tem lugar para soberba, altivez, prepotência na vida dessa pessoa. Pelo contrário, ela se humilha, ela reconhece o quão falha ela é. Eu aprendi uma lição na minha vida: quanto mais perto da luz nós estamos, mais defeitos nós enxergamos em nós mesmos. Então, se você teve ou tem uma experiência real com a presença, você sabe quem você é de verdade. Um outro ponto que eu quero frisar aqui hoje com vocês, sobre a experiência de Isaías com a presença de Deus, foi a transformação que ocorreu na vida de Isaías. Quando ele percebe que ele é um homem de lábios impuros, ele diz: Senhor, ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é que acontece naquele momento? Uma transformação. A Bíblia diz que um serafim pega com uma tenaz. Tenaz é uma espécie de alicate. Uma brasa viva do altar de Deus vem e toca nos lábios de Isaías. Os seus lábios são purificados, o seu pecado é perdoado. E dali em diante, a maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de agir, até mesmo a maneira de conversar de Isaías muda completamente. Ou seja, não existe uma experiência com a presença de Deus sem que haja transformação. Todas as pessoas que tiveram um contato, um encontro, uma experiência com a presença, tiveram suas vidas transformadas. O que acontece com uma pessoa que rouba quando ela tem um contato com a presença de Deus? Ela para de roubar. O que acontece com uma pessoa que mente quando ela encontra com a presença? Ela para de mentir. Ela começa a abominar aquela prática, ela começa a ter nojo daquele pecado. Por quê? Porque a presença de Deus é santa e Ele nos transforma, Ele nos santifica, Ele nos purifica. Santificar é purificar. Então, uma pessoa que tem um encontro, um contato com a presença de Deus, ela é transformada. É impossível não acontecer nenhuma transformação quando há um encontro com a presença. Eu poderia citar aqui tantos casos, a Bíblia está cheia, está completamente cheia de pessoas que foram transformadas. O próprio exemplo de Pedro, Tiago, João, Tomé, todos os que tiveram um encontro com Jesus, com a presença, foram transformados. Poderia citar o exemplo de Zaqueu, que se encontrou com a presença e ele foi transformado. E eu queria perguntar para você, você que teve um encontro com a presença, o que é que mudou na sua vida? O que foi transformado? A sua maneira de lidar no seu casamento foi transformada? A sua maneira de ser pai, de ser filho, de ser irmão, a sua maneira de ser servo de Deus, de ver as pessoas, a sua maneira de ser patrão, de ser funcionário. É impossível ter um encontro com a presença e não ser transformado. Um outro ponto que eu percebo quando Isaías tem um encontro com a presença é a maneira com que imediatamente ele se dispõe a servir ao Senhor. Ele se coloca de forma voluntária. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Toda pessoa que tem um encontro
com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, ela se dispõe. Ela não fica com o coração duro. Interessante, aqui no capítulo 6, olha só, no versículo de número 8, Isaías 6:8. Depois disso, por que depois disso? Depois disso o quê? Depois da experiência com a presença. Quando ele tem a experiência, ele se percebe, ele vê o quão pecador ele é transformado, ele é perdoado, purificado, alguma coisa muda na vida dele, e olha o que acontece no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Será que antes ele não estava ouvindo, não? Você sabia que quando a gente não tem um contato, uma experiência real com a presença, a gente não consegue ouvir o nosso chamado? A gente não consegue perceber o chamado de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus tentou falar com Isaías muitas vezes antes dessa experiência, mas Isaías se achava a melhor pessoa do mundo. Ele se achava muito bom para servir a Deus. Ele pensava que não precisava mudar nada na vida dele. E ele não se dispunha totalmente. Ele não se rendia, não se entregava. Ele não negava a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. Mas olha que interessante. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Eu declaro que você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ter uma experiência tão forte com Deus que você vai compreender quem você é, você vai perceber o quão falho você é e que você precisa de perdão, de transformação. Você precisa de um Deus para mudar a tua história, para te perdoar, para te purificar e te santificar. E você vai se dispor. E ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Quem é que vai fazer a obra? Aí Isaías diz assim: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Voluntariado. A obra de Deus precisa de voluntários. A obra de Deus, a casa de Deus precisa de trabalhadores. Lembra quando Jesus chegou e ele viu uma multidão de pessoas? E a Bíblia fala que a alma dele se compadeceu. O Espírito de Jesus se compadeceu daquela multidão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E Jesus então disse aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas eu aprendi uma coisa: sabe quando é que uma pessoa resolve trabalhar para Deus? Sabe quando é que uma pessoa resolve se dispor a Deus? Quando ela tem um encontro real com a presença de Deus, quando ela percebe quem ela é, quando há uma transformação, uma purificação de pecados. Porque o pecado é como uma cortina, é como uma escama, como uma nuvem negra que cobre a nossa visão espiritual. Não deixa a gente perceber quem somos de verdade, não deixa a gente perceber o quão pecadores e falhos nós somos, e não deixa a gente ouvir o chamado de Deus. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Por que ele não tinha escutado antes? Porque ele precisava ser purificado. Quantas pessoas precisam ser purificadas para entender o chamado de Deus na sua vida? Deus quer usar o seu talento. Você é muito bom em algo. Foi Deus que te deu esse dom, esse talento. Deus quer usar isso, essa força, essa garra, esse ânimo, essa coragem que você tem para fazer coisas nessa vida, para servi-lo em favor do reino de Deus, da obra de Deus e para o bem do próximo, para a divulgação do Evangelho. Toda pessoa que tem uma experiência com Deus, ela se dispõe a servir ao Senhor. Quando há um encontro real com a presença, existe autopercepção, transformação, voluntariado, obediência imediata ao chamado. E uma última coisa que eu queria pontuar com vocês:
o sucesso ministerial. Toda pessoa que tem um encontro real com a presença, observe, ela passa a ter uma autoridade diferenciada, ela passa a ter uma unção poderosa na vida dela. Isaías é conhecido como um dos profetas maiores. Por quê? Não é que ele era melhor que os outros, mas ele profetizou durante muito tempo. O ministério dele foi longo e muito bem sucedido. Deus era com aquele homem. Ele teve muito sucesso, muito êxito na sua pregação. A experiência da presença de Deus, do encontro com a presença, resultou na vida de Isaías uma intimidade, um conhecimento profundo da vontade e do propósito de Deus na vida dele. E é isso que eu quero que você tenha, um encontro com a presença de Deus que te faça perceber quem você é, que transforme a sua vida, que você se disponha para servir ao Senhor imediatamente, em obediência ao seu chamado e ao seu propósito, e que você seja uma pessoa muito bem sucedida, que você seja reconhecido e honrado por tudo que você faz. Até hoje, o profeta Isaías, ele é conhecido, ele é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque ele foi o homem que mais falou de Jesus no Antigo Testamento. Mesmo sem ver Jesus pessoalmente, porque Jesus não tinha vindo à terra ainda, Isaías teve a revelação clara de quem era Jesus. Por quê? Por causa da experiência com a presença de Deus. A mente, os olhos, a percepção espiritual fica aguçada. E então ele pôde falar com muita certeza, com muita autoridade e com muita ousadia sobre a palavra de Deus, sobre o propósito da salvação do Senhor. Isaías foi um grande profeta. No tempo dele, ele obedeceu ao chamado de Deus. E hoje eu vim aqui para trazer essa palavra ao seu coração, porque eu quero que você seja o Isaías desse tempo. Você seja o profeta de Deus desse tempo, o mensageiro da palavra, da vontade e dos propósitos de Deus nessa terra. Eu peço ao Senhor nesse momento que Ele se revele a você, que a presença de Deus seja revelada a você em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, porque assim como Isaías, você, todos nós, também teremos um encontro com a presença de Deus, uma experiência transformadora, reveladora e que vai nos colocar no trilho do nosso chamado com o nosso Deus. Eu posso orar por você? Deixa eu abençoar a sua vida. Santo e poderoso Deus, o meu pedido agora é para que a Tua presença, a Tua gloriosa e poderosa presença se revele a cada um de nós, como o Senhor se revelou a Isaías e ele percebeu quem ele era. Que cada um de nós possamos perceber quem somos de verdade, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, para que assim sejamos purificados e transformados pela Tua palavra e pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a Tua presença nos faça entender o nosso chamado, nos faça ouvir a Tua voz dizendo: a quem enviarei? E que nós possamos nos posicionar. Meu Deus, eu oro para que este homem e esta mulher possam entender o seu chamado, o seu propósito, a sua missão nessa vida, e que nós não percamos mais tempo com coisas dessa terra, mas que possamos cumprir o ide do Senhor Jesus, porque Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, que haja uma obediência imediata ao nosso chamado, através da revelação da Tua presença. Senhor, eu oro para que sejamos bem-sucedidos, para que tenhamos autoridade, unção, poder do Espírito, para cumprirmos o nosso chamado e sermos felizes e bem-aventurados em tudo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo e declaro sucesso em seu ministério
e sua vida espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra em nome de Jesus. E eu quero falar com vocês agora sobre a ceia do fortalecimento. Ontem, sábado, nós entregamos para muitos irmãos aqui na igreja o pão e a água. E hoje nós já estamos aqui na igreja novamente para entregar agora na parte da manhã para outros irmãos que virão buscar. E hoje à noite às 19 horas, em nossa live, Instagram, YouTube também, nós vamos fazer a consagração da ceia do fortalecimento. Para que a ceia do fortalecimento? A Bíblia fala que Deus deu ao profeta Elias o pão e a água, para que ele fosse fortalecido, para que arrancasse da vida dele toda angústia, tristeza, toda depressão, todo desejo de morte. E nós vamos tomar a ceia do fortalecimento juntos, hoje às 19 horas na nossa live, para Deus nos fortalecer nesse tempo de crise, de luta, de tanta batalha espiritual e econômica, física. Nós vamos tomar essa ceia juntos para sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando também que às 17 horas o culto será transmitido pela TVI, às 17 horas, tá bom? Anuncia para a tua família. E às 19 a nossa live. Quero lembrar a todos também da fidelidade. Nós estamos num voto, num propósito de uma oferta especial de R$91, simbolizando o Salmo de número 91, que é o Salmo da proteção, do livramento e da vitória de Deus nas nossas vidas. Finalizando hoje o jejum da vitória, foram 21 dias de jejum. Nós estivemos clamando na presença de Deus, buscando ao Senhor todos os dias às 18 horas, e hoje, finalizando esse propósito, nós estamos consagrando a Deus uma oferta de R$91. Não sei se você já entregou a sua fidelidade, o seu dízimo, a sua oferta. Se ainda não, faça isso. Venha hoje na igreja. Nós estaremos até o meio-dia aqui na igreja, ou então você pode levar na célula, pode trazer na igreja amanhã, do jeito que ficar melhor para você. Pode fazer a transferência, vai aparecer para você aqui agora o número da conta, pode fazer o depósito, a transferência. O importante é você cumprir o seu voto com Deus, ser abençoado e viver a promessa de Deus. Eu oro e abençoo todos os dizimistas e ofertantes fiéis da casa do Senhor. Eu quero declarar que nada vai faltar e que Deus vai prover tudo na sua vida em nome de Jesus. Muito bem, nós encerramos a nossa transmissão, nosso culto agora, e eu quero abençoar a sua vida, lembrando, às 19 horas nós vamos consagrar e tomarmos juntos a ceia do fortalecimento. Deixa eu abençoar a sua vida com essa bênção. Recebe aí que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja na sua vida hoje e sempre, e todos digam amém. Deus te abençoe, até breve.